Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra e bem-vindo a mais uma conversa que vamos estar tendo aqui no canal. E dessa vez vamos estar falando sobre as procedures, né? Que são os procedimentos aí que você vai criar para facilitar o seu dia a dia e também os serviços, os sistemas vão com certeza chamar elas e fazer tudo o que a gente colocar dentro. Então, bora lá entender o que são esses procedimentos, né? As famosas procedures e como criar elas. Então, bora lá. Aqui, eu já quero que você veja, né, qual a gente tá, qual conversa a gente tá, que são as procedures. Eu adicionei aqui elas antes da gente começar a avançar para os tópicos avançados. Então eu coloquei três novas carinhas aqui, né, as procedures, as functions e também as triggers, tá bom? Deixa eu colocar as functions aqui, escrever no plural. Então, functions e as triggers, legal? Então bora lá, vamos abrir uma nova consulta aqui, nosso banco de dados Udemy, eu carry, vamos fixar esse nosso carinha aqui. E vamos para a nossa documentação, né? Então tá. O que a Microsoft diz sobre as procedures, né? Da nossa querida linguagem TSQL. Então as procedures, né? São o quê? Elas são conjuntos, né, de instruções, de procedimentos que você vai deixar lá juntos dentro desse objeto. E quando elas forem chamadas, né, quando você chamar esse procedimento, ele vai fazer todas as consultas, updates, atualizações, tudo que você deixar ali dentro, tá? Então, as procedures, elas são similares a procedimentos de outras linguagens de programação, tá? Elas podem aceitam parâmetros de input, elas podem retornar vários valores em formato de output, também podem retornar parâmetros de output, elas podem retornar result sets, você pode programar, né, comandos para performar operações na sua base de dados, e assim, e você pode chamar ela embeds, ela pode indicar se retornou sucesso ou falha, isso a gente vai ver aqui na parte final do error, que você pode detectar o error procedures. É, e muito mais, tá? As procedures, elas têm uma sintaxe, a gente vai, como de costume, vamos ler a sintaxe de criação dela, vamos entender algumas coisas, e depois que a gente entender, a gente vai para a criação, tá? Então vamos lá. Na sintaxe de criação das procedures, a gente tem os seguintes, né, comandos aqui. A gente diz, como normalmente os DDLs, a gente diz que a gente vai criar a procedure, tá? E a gente tem um carinha aqui opcional. Então, quando você vai criar uma procedure, você pode falar assim, ó, crie ou altere uma existente. Essa cláusula aqui vai pegar, ela vai tentar identificar se o objeto já existe. Em seguida, você diz o que você está criando. Então, aqui, a gente tem dois nomes que podem ser usados, tá? Que são iguais. Então, você pode falar assim, ó, me cria uma procedure ou me cria uma proc. Legal? E aqui depois a gente já conhece, que é você informar o esquema, né? E depois o nome da procedure, ok? Legal. Dentro da procedure, como eles falaram ali em cima, a gente pode passar parâmetros. Então aqui, depois que você passar o nome da procedure, você pode vir aqui e informar os parâmetros. Legal? Então aqui você diz o nome do seu parâmetro, sempre acompanhado desse at, né? Desse arroba. Depois o tipo, então bem similar à criação de uma tabela. E após você passar o nome e o tipo, você pode ainda passar algumas outras informações, que são as seguintes. Você pode passar o verify, que a gente vai ver ali embaixo. Você pode dizer que o parâmetro é nulo, né? Ele pode aceitar nulo. E se ele tem um valor default, né? Tipo, se a pessoa não passa nada, a gente passa um parâmetro atribui para ela. Também a gente pode dizer, que são palavras iguais aqui, se esse parâmetro ele é um parâmetro de saída, né? Ou você pode dizer output, ou seja, ele vai retornar alguma coisa externamente com o parâmetro, né? A gente vai externalizar esse valor do parâmetro. E se ele é read-only, né? Se ele é um parâmetro apenas de leitura, então durante a execução da sua proc, você não vai fazer e não tem a capacidade de fazer alteração nesse parâmetro, por qualquer que seja o caso. E depois que a gente passar esses parâmetros, né, e você tem um vírgula aqui que você pode passar quantos parâmetros você desejar a princípio, você ainda pode vir aqui e falar with, né, então com algumas opções de procedure. E aqui a gente também pode passar em opções de procedure. E quais são as opções de procedure? Você já sabe ler que as opções de procedure estão aqui embaixo. Então você pode dizer, olha, essa procedure ela é encriptada, ou seja, ele vai nebliar, né? Ele vai tornar difícil a leitura. Você não vai conseguir mais ler
esse carinho. E a gente pode tentar visualizar aqui, mas esse não é o foco da aula, então eu não prometo fazer encryption para a gente visualizar. A gente pode dizer também que a procedure ela vai ser recompile, né? Então, assim, toda vez que a gente que for chamar essa procedure, normalmente os procedimentos eles têm um ganho de performance no seu banco. Por quê? Porque o banco ele armazena um plano de execução, né? Então toda vez que ele chamar a sua procedure, ele sabe como executar, como tratar a execução dessa procedure, desse procedimento, como ele faz, né? Para retornar os dados, a melhor maneira. O próprio banco tem a inteligência de se adaptar e obter a melhor maneira de retornar esses dados. É claro que você pode fazer isso de uma maneira ruim e o banco entender de uma maneira ruim, mas esse recompile ele não vai permitir que o banco armazene a maneira de tratar essa procedure. Ele vai, meio que toda vez que fizer, ele vai se adaptar à execução e vai fazer. E aqui a gente também tem uma execute as, né? Então você pode pedir para a procedure executar como alguém. E a gente também vai ver aqui na documentação como isso funciona. Também não prometo fazer as procedures options aqui nessa conversa, tá bom? E depois, né, que você pode indicar se ela é para replicação, que também a gente vai ler aqui embaixo. E a gente, como a criação das views, a gente vai dar um as, né? E aqui a gente passa opcionalmente o nosso begin e o nosso end, né, para dizer o início e o fim da nossa procedure. E os nossos comandos SQL, que a gente já sabe que são selects, updates, deletes, drops, whatever, tudo aqui dentro. Legal? Legal. E aqui ele também fala das nossas CLR, né? Storage Procedures, que são uma sintaxe um pouco diferente, que a gente vai ver em outro momento, né? Na verdade, a sintaxe não é um pouco diferente, mas a utilização é diferente do que é o habitual, né? Tá? Então aqui ele também tem a sintaxe para o nosso compilador nativo, aqui tranquilo, e aqui ele tem uma sintaxe aqui um pouco mais enxugada aqui, né? Que é você dizer, basicamente é isso que normalmente se vê, e a gente vai utilizar provavelmente essa daqui inicialmente, que é tipo, crie qual objeto, o nome do objeto, se tem parâmetros, né? Então a gente pode dizer que quais são os parâmetros, o tipo do parâmetro e se é de saída ou não, tá? Isso daqui é a sintaxe bem tranquila. Legal. Então vamos ler os argumentos aqui que a gente pode utilizar. No argumentos a gente lembra que temos o alter, né? Então o alter ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, se esse objeto existir, altere e não crie. E se não existir, crie. Então faça um ou outro, como a gente já viu na lógica, né? Que a gente trabalhou também na outra aula. Faça um ou outro. O esquema a gente já sabe o que é, o nome da procedure a gente já sabe o que é. E aqui ele tem uma caution, né? Tem uma preocupação para você, ó. Ó, avoid, né? Então evite em usar o prefixo SP quando você estiver nomeando as procedures. Esse prefixo é usado pelo SQL Server, né? Para as procedure systems. Usar esse prefixo pode quebrar o seu código, né? Se você pegar e usar o mesmo nome. Então, se por exemplo você pegar e criar uma procedure com um SP somente, por exemplo, der um alter, você pode quebrar as suas procedures do sistema. E isso é um problema. Então aqui você já tem uma caution, né? Quando você for criar, evite usar os prefixos para qualquer objeto que o sistema use, tá? Porque a gente não quer quebrar o sistema, o nosso servidor de banco de dados, tá? Legal? Então legal. Aqui a gente também tem uma opção de number, né? Que tá aqui em cima. Ó, quando a gente cria aqui, ele fala do number. Cadê? Aqui é o number, tá? Então depois do nome você tem a opção do number aqui com os parâmetros. Cadê o number? Aqui. O number é um integer opcional que você pode usar para agrupar procedures com o mesmo nome. Então assim, você esse grupo de procedures pode ser grupado juntos. Então, se você tiver, né, procedures com o mesmo nome, você pode criar um grupo, tá? E essas procedures, elas vão trabalhar como grupo. Mas a gente tem uma nota, ó. Essa feature vai ser removida, tá, do SQL Server. Então, evite usar isso. O number não se vê muito. Eu particularmente nunca vi em um ambiente produtivo. Então, assim, não precisa se preocupar com isso, mas sabe que existia essa opção. Mas não use, porque vai ser descontinuado, tá? Então aqui a gente tem um parâmetro, né, que é você declarar como se fosse parâmetros de desenvolvimento comum, orientado a objetos e também na criação das nossas tabelas. É o que você precisa para a sua procedure, para o seu procedimento utilizar.
E aqui você tem que usar o nome do parâmetro com at, né, na frente, tá bom? Então aqui, ó, um ou mais parâmetros podem ser declarados, mas no máximo 2100, legal? Então você só pode declarar 2100 parâmetros. Esses valores, né, eles precisam ser informados, né, pelo usuário, legal? Então, legal. Aqui a gente tem o data type, que é o tipo que a gente já sabe, né? A gente tem o vetting, vetting, que é esse carinha que a gente estava vendo aqui, certo? O que esse vetting faz? Também é um cara novo para mim, eu nunca vi em ambientes produtivos, eu acredito que tenha mais a ver com essas CLR procedures, mas assim, você consegue especificar, né, os resultados suportados como um output, um parâmetro output. Esse parâmetro vai ser dinamicamente construído e eu não sei o que significa esse meio e o conteúdo pode variar, né? Então aqui, esse varying é basicamente você dizer que esse conteúdo é dinâmico e vai variar. Mas provavelmente tem a ver com não é válido para as... Tá, então, corrigindo o que eu falei, não é válido para CLR. A gente vai tentar utilizar esse varying aqui no futuro. Não, eu nunca utilizei, não sei o grau, o que afeta na performance, o que pode causar. Mas a gente, no futuro, pode tentar utilizar. Aqui a gente tem os default, né, que a gente vai utilizar, que você pode passar valores default para os seus parâmetros, né, parâmetros, valores iniciais. A gente também tem os outputs, que você falar que temos valores que são de saídas. O read only, né, que é falar que só pode ler, não pode alterar. Aqui a gente tem o recompile, né, que não deixa, né, como eu havia falado, o Database Engine, né, a criar um plano de execução no cache para essa procedure. Então ele vai forçar toda vez que rodar esse procedimento a recompilar, tá? Então ele não vai saber como faz, como eu havia falado, e vai ter que aprender como faz toda hora. Assim, existem casos e casos. Para os casos que eu utilizo normalmente no diário, no meu dia a dia, a gente não utiliza isso porque é interessante o banco saber como utilizar e procedimentos que são utilizados muito, isso vai sobrecarregar o seu sistema, né? Ficar toda hora tendo o que fazer e não ter já um jeito, né? Um plano de execução para isso. Então aqui a gente tem encryption que eu comentei, que é você indicar, né? ah, que, que vai ofuscar o formato de leitura, então as pessoas vão estar encriptadas. Aqui o execute as, né? Então aqui você pode, como nível de segurança, então algo que a gente vai ver no futuro, você pode dizer, dar um contexto de como vai ser executado essa procedure. Aqui a gente pode falar de replicação também no futuro, tá? E aqui tem as marcas iniciais do nosso statement, que vai ser onde começa e onde termina a nossa procedure. Legal? E aqui a gente tem uma coisa que é para o CLR, que é um external name, né? Então a gente pega e a gente identifica qual vai ser o nome para esse cara, que é referente ao nosso assembly. Legal? Então vamos lá. Também a gente tem uma propriedade que se chama atomic, né? Então, ou tudo é feito ou nada é feito, que é das coisas para o ACID, né? O ACID você tem atomicidade e aqui você pode garantir essa atomicidade, né? Então assim, indica a atomicidade para a sua procedure. Então, as mudanças ou são todas feitas ou todas são retornadas, né? Com uma exception. Então, ou tudo ou nada. E aqui você consegue garantir que a sua procedure vai ter isso. Não vejo muito no meu dia a dia. Eu achei super interessante isso daqui, tá? Dependendo do que você faz, a gente pode até simular aqui. Eu acho que vai ficar um vídeo meio grande, mas tudo bem. Dependendo do que você faz, pode acontecer de você pegar, executar as coisas e dar um erro. E para o seu procedimento, você queria que só desse certo, se só tudo fosse feito, as alterações, as execuções, as deleções, se fosse tudo junto. E se você não garante isso daí, quando der o erro, por exemplo, uma conversão errada que você fez na sua proc, por um cenário que você não imaginou, né, não teve esse vislumbre do macro desenvolvimento, tudo que foi feito para cima foi certo, foi comitado, foi garantido na base. Mas o resto não foi, porque deu erro. Então, assim, se fosse uma transação de banco, por exemplo, você pegou e na sua procedure estava lá, tire o dinheiro. Tirou. Envie o dinheiro. Erro. Como não está atômico, tirou o dinheiro, não enviou o dinheiro e não vai enviar. E se você não tem uma maneira de traquear isso, poxa, é um problema. Então, isso daí não pode acontecer. Tem que tirar o dinheiro, enviar o dinheiro, tá? E aqui a gente vai usar isso aqui que eu achei bem legal.
Ah, então aqui a gente também pode ver, quando a gente tem essa propriedade, os operators tipo begin, rollback e commit, né, não podem ser usados do bloco atômico. Então aqui, vamos voltar aqui para cima. Dentro do nosso bloco atômico, né, então cadê a atomicidade da with? Cadê atomic? Aqui, no begin, né? Então aqui, with atomic, aí a gente tem as set options, né, que você pode definir as linguagens, o isolamento, né, que isso também é interessante, a gente também vai ver sobre as transações e sessões mais para frente. Mas aqui você não poderia, né, colocar o begin e o rollback. E aí a gente também vai utilizar para você ver. Esse begin, esse commit rollback é basicamente você dizer assim, olha, eu estou dentro de uma transação, tá? Então assim, quando eu estou dentro de uma transação, eu estou querendo dizer que eu estou num lugar isolado, no momento. Eu só quero que tudo que eu fiz seja realmente gravado quando isso acontecer. Então, quando isso acontecer, você comita, né? Você pega e registra. Se não, rollback, tipo, volta tudo, não faz nada. Isso garante, né? Quando você está nessa transação, ou seja, as coisas estão guardadinhas, a gente está transitando, não precisa ainda salvar. Vai transitando. Quando der tudo certo, transita. Quando a gente também vai falar disso, né? Como eu já falei, mas normalmente a gente não está em transações, né? Quando você pega e executa um update, ele já comita direto. Então, legal. Então, aqui a gente tem a atomicidade, a gente tem o null e o not null, que a gente também vai ver aqui. A gente tem os native compilations, né, que indica o estilo da compilação. E tem esse scan binding, que eu não sei o que é. Então, a gente pode insert, vai garantir que a tabela que tem a referência na procedure não seja dropada ou alterada, né? Oi. Então, aqui... Ó, aqui posso estar enganado, tá? Mas, aparentemente, quando você utiliza isso aqui, você meio que todos os seus objetos que estiverem dentro da sua procedure, você vai meio que proteger eles de drop, né? Ou seja, de remoção de dados e também de alteração. Então você vai meio que criar um DOMO, né? Eu acredito dessa maneira. E, e fazer tudo o que você tem que fazer. E depois o pessoal pode fazer o que tem que fazer. Eu também nunca vi isso daqui no dia a dia, certo? Então não sei o nível. Mas se for isso, que eu não tenho certeza que estou falando sobre ele, você também tem algumas coisas que podem gerar preocupações, principalmente para procedures, né? Que tenham muito acesso e tal. E sejam grandes, porque em alguns lugares as procedures têm grande processamento, tá? Então aqui você pode definir a linguagem, tá? Aqui você pode definir, você pode falar, né, sobre transação, você pode isolar os seus objetos, né? Enquanto você está dentro desse procedimento, você pega e isola tudo. Aqui a gente tem o repeat table, não, repeat, não sei nem como falar essa palavra, repeat table, read. Então aqui eu também não sei, tá? Então não vou falar desse cara, nunca vi no ambiente produtivo, né? No dia a dia do trabalho. Serializable também é um cara comum, mas também nunca tive necessidade de criar. Então o que é esse serializable? Os statements, né, os seus comandos, eles não podem ler a data que está sendo que foi modificada. Então aqui. Então parece que os nossos comandos, eles não podem ler os dados que ainda não foram comitados, né? Então tudo que tiver em transação e ocorrendo, ele não consegue ler. Então aqui isso meio que garante, eu posso estar falando besteira também, isso também não tenho tanta certeza, que você só leia o que está certo, o que foi comitado, o que está na sua base, tá? Os snapshots também não conheço muito, então não vou falar desse cara. O date first também não vejo muito, o date format também não vejo muito. O delay também não vejo muito, mas deve ter uma aplicação interessante. Aqui você pode colocar um tempo de demora para sua proc. E aqui abaixo a gente já começa a ver os nossos exemplos e nossas melhores práticas, tá? Vamos então para as melhores práticas antes de criar. Aqui ele tem um exemplo simples, né? Então seria basicamente o que a gente viu lá em cima: crie o nome do objeto, que é a procedure proc, o nome, como e o select. Então essa proc ia ser um procedimento
que é retornar o nome do seu DB, né, da sua database. E dessa maneira você ia saber qual DB você tá, né? Por exemplo, se você tivesse um sistema e tivesse a necessidade de saber qual banco antes de executar. Legal? Então vamos aqui para as melhores práticas, já que a gente está falando bastante, vamos ir para as melhores práticas, né? Então assim, ó, isso é uma lista exaustiva, né, de melhores práticas, mas são sugestões que podem melhorar a performance. Olha, como se trata de performance, a gente não vai ver isso agora, tá? Mas de cara eu já quero que você saiba que você tem as melhores práticas. Não, vamos dar uma lidinha rápida. Então vamos lá. Ó, quando você estiver falando de... Quando a gente tiver uma procedure que ela vai fazer um select, um insert, um update, um delete, é sempre legal você ter um não count em cima. E a gente vai ver o porquê isso é legal. O no count, ele vai dizer para sua procedure não contar o que ele está fazendo. Porque toda vez que ele faz, ele dá um retorno, tá? E esses retornos de mensagem, às vezes, podem gerar, né, algum probleminha aí, de lentidão e tal. E você não precisa disso. Tipo, pro sistema, talvez para alguns casos, mas pro sistema é irrelevante essas mensagens. Legal? E a gente vai ver isso na prática também. Então, assim, quando você for definir o esquema, né? É bom você sempre, quando você criar, você referenciar o esquema do seu objeto. Então, assim, você vai resolver muitos problemas definindo os esquemas, como a gente já vem falando na criação dos objetos. Então, assim, ó, evite, né, colocar várias funções nas colunas do where dos joins. Por quê? Quando você coloca uma função no seu where, ele não consegue usar os índices, né? Não consegue ter a melhor prática, a melhor busca. A gente vai falar disso também em performance, mas funções para campos da cláusula where não são bons, tá? Para performance. Também ele fala aqui, ó, evite usar funções escalares no seu select, né? Quando você vai retornar muitas linhas, porque as funções escalares elas precisam ser aplicadas em todas as linhas, né? E isso vai degradar a sua performance. Então, assim, isso degrada a sua performance. Usar as funções escalares, que foi o que a gente já viu aqui, né? Se a gente abre aqui nosso base de dados, a gente vai programáveis, a gente tem as functions e assistem functions, a gente tem as funções aqui alguma... Cadê? Aggregate function... Tá, enfim, a gente, quando vai retornar muitos dados, é melhor você tratar todos esses dados antes de ficar usando funções, tá? Isso degrada muito a sua seleção. Por quê? Vai ser aplicado em todas as linhas. Ó, isso também é uma coisa bem importante. E é uma dica, né? Mas assim, sempre evite usar um select asterisco, tá? Então aqui, ó, avoid. Ao invés disso, especifique as colunas que você tem. Então assim, se na sua procedure você precisa retornar o nome, a data de nascimento e o salário, só retorne isso. Não coloque o porquê, só porque sua tabela só tem essas colunas, esse asterisco, tá? Em vários lugares, inclusive nos ambientes produtivos, isso já é uma prática, né, uma guideline de desenvolvimento, não usar asterisco. Isso daqui degrada, né? Por quê? Porque ele vai te obrigar a fazer um table scan, e a gente vai falar isso na performance, né? Ele vai ter que ler tudo. Cara, banco, traz tudo, é isso. Tem um where clause? Tem, beleza. Mas ele precisa trazer todas essas colunas. Então, assim, você pode, né? Isso daí, ó. Aí aqui ele tem um exemplo, tá? Aí ele faz um exemplo aqui. Mas aqui, vamos lá. Também evite, né? Retornar muita data. Então, isso também é uma coisa que a gente conversa no trabalho, né? Você consegue evitar algumas coisas tirando a lógica, toda a lógica da procedure. Você também pode usar mais de uma procedure no seu sistema para fazer outras coisas, né? Então, uma procedure, se for uma procedure para, por exemplo, editar o salário de quem está... mandar sei lá, mandar um e-mail para quem está ativo no sistema e não vai na academia há 3 dias. Eu sempre falo academia, mas tá bom. Então você pode pegar uma função, primeiro uma procedure para retornar quem está ativo. Legal. Depois uma procedure para pegar e, sei lá, enviar um e-mail. E você vai dividindo, né, essas coisas. São mais objetos? Sim, mas eles fazem coisas diferentes. Então quando você for usar, por exemplo, em outro lugar, uma procedure que só precise das pessoas que estão ativos, use ela, entendeu? E não fique criando código repetido. Então aqui, ó, você pode usar, você deve, né, ou é a sugestão, especificar as suas transações. Isso é importante, porque você, né, vai proteger seus registros, né? E isso vai
também ele pode tirar os deadlocks, né? Que é quando você vai tentar usar alguma coisa, ele tá protegido lá e ele não consegue, tá? Então vamos reler isso aqui, use explicit transaction. Então aqui, o que ele tá falando aqui que eu li de uma maneira bem rápida. Então assim, mantenha as suas transações o mais curta possível. Quando você está falando de um procedimento que tem transação, a transação tem que ser muito rápida, porque várias pessoas vão estar chamando os seus objetos. Isso você vai ver aqui mais pra frente, né? Então assim, tem que ser tudo muito rápido. Quanto mais tempo demorar, mais a capacidade de dar um deadlock vai aumentar. E a gente pode tentar simular um deadlock, tá? Mas também quando estivermos falando de transações, né? Então aqui, ó, ele no seu TSQL, use, né? Então, on the future for error handling side procedure. Então você pode usar o try catch para cuidar de possíveis erros que não estão previstos. E a gente vai usar isso. O try catch, né? Ele pode encapsular um bloco inteiro dos comandos TSQL. Isso. Calma aí, vamos ler aqui rapidinho. Tá, então aqui, ele recomenda usar o TryCatch por quê? Porque ele te gera menos overhead, né? Então, tipo, não sei nem traduzir essa palavra. Mas assim, ele gera menos overhead de performance. Então, sua performance ela fica menos sobrecarregada. E também você consegue melhorar os seus reports, né? Os seus erros, quando você tiver. E a gente vai fazer isso aqui. Ó, você pode usar palavras default, né? Palavras padrão, nas suas tabelas. E keywords então create table alter templates body on the procedures. Tá, isso daqui tá. Você pode também usar as nossas tabelas temporárias. Então aqui a gente consegue eliminar a gente consegue fazer os tratamentos de algumas coisas. E tem tá, beleza, tem outras coisas. Aqui ele tem uns remarks que eu acredito que já tá bem longo, não sei se vale a pena ler, mas deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Então aqui ele tá falando basicamente o que a gente vai fazer. Ok. Já falamos pra caramba. Então bora lá pra criação da procedure. Depois de toda essa visita aqui.